É, Quero começar esse momento fazendo uma declaração de fé, né? Que o nome de Deus continue a ser exaltado e louvado como já tem sido feito até aqui. Que o Senhor use a minha vida como Ele bem entender. Amém? Irmãos, antes, né, de dar prosseguimento aqui, eu gostaria de abrir meu coração com vocês. Eu confesso que eu estou muito nervoso, eu estou muito apreensivo, né? Ao longo dessa semana não dormi direito, aquela coisa toda. E eu peço a compreensão dos irmãos, né? Enfim. Mas eu creio que eu estou num ambiente entre amigos, entre familiares, entre irmãos na fé. Então, vamos seguir, né? A igreja está linda hoje. O pessoal que nos visita, levanta a mão, por favor, para a gente conhecer vocês. Tem uma galera aí, sejam bem-vindos, irmãos. Então vamos lá. E eu queria também dar uma breve palavra para os adolescentes. Estou aqui nesse palco gigante sozinho, né? Eu tive uma posição de destaque hoje, mas isso não significa que eu tenha mais valor, que eu seja mais importante que vocês. Então, cada adolescente que serviu aqui hoje, que está aqui presente, saibam que para Deus todos nós temos o mesmo valor, nós somos preciosos para Deus. E eu quero incentivar também cada adolescente aqui a continuar nessa pegada de servir na casa de Deus, porque é muito gratificante, o nosso Deus é lindo. Amém? Então, vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Rafael, tenho 17 anos, sou filho daquele cara ali, ó, levanta a mão aí, pai. Levanta aí, pai. Daquela loura ali, levanta, mãe. O pessoal te conhecer, dá um tchauzinho. Pronto, dito isso, vamos ao que interessa. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Ora, eu vou fazer igual o pastor, vou ler olhando para o horizonte. Aí a gente vai fazer aquele famoso esquema, né? Eu leio os ímpares e os irmãos os pares. Projeta aí. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Amém. Oremos. Deus, que o Senhor fale através de mim nesse momento, que o Senhor possa estar abrindo os corações e mentes, Pai, para que possamos compreender e extrair aquilo que de fato o Teu texto quer falar. Então, fala os nossos corações nesse momento, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Então, o que essa história nos conta, né? Dois homens, dois personagens, dois homens querendo se achegar a Deus. Um deles conseguiu, o outro não, né? O fariseu, ele voltou para casa satisfeito, mas condenado. Já o publicano, ele voltou para casa humilhado, mas salvo, né? Então, a humildade do publicano salvou, mas o orgulho do fariseu condenou. Então, vamos entender quem são esses dois personagens. Os fariseus, eles eram integrantes de um partido judaico, né? E a característica mais marcante deles era o apego ferrenho à lei. Eles viviam pela crença de retribuição. O que era isso? Então, no pós-vida, você seria retribuído ou recompensado de acordo com as suas ações, então, ou com castigos ou com recompensas. E qual que é o problema disso? Eles não prestavam louvor sincero a Deus, eles não amavam a Deus verdadeiramente,
mas eles tinham com Deus uma relação de interesse, né? Porque, pô, eu vou obedecer a Deus para que eu ganhe meus tesouros. Ou então eles se relacionavam com Deus mesmo por temor. Está doido, não vou para o inferno, né? E os fariseus ficaram conhecidos por serem grandes perseguidores, né? Opositores do ministério de Jesus, conspiraram contra Jesus e assim vai, né? Eles mantiveram esse orgulho até o final, a ponto de não reconhecerem o próprio Filho de Deus entre eles. Loucura. Já os publicanos, quem eram? Os publicanos eram cobradores de impostos romanos. Eles eram corruptos, faziam parte, né, de um sistema que roubava, que extorquia das pessoas. Então, os judeus, eles cultivavam grande ódio pelos publicanos, pois os consideravam impuros, né? Enfim, os publicanos eram mal vistos por toda a sociedade, por assim dizer. Eram homens conhecidos, né, por servirem ao dinheiro. Eles serviam ao dinheiro, idolatravam ao dinheiro. Esse era o senhor deles. Aí, irmãos, ao traçar um paralelo entre essa narrativa e os dias atuais, ao traçar um paralelo entre a narrativa e a nossa realidade, as nossas vidas, infelizmente, muitas vezes nós, cristãos, crentes, nós agimos como fariseu, né? Não estou rotulando, dizendo que nós somos fariseus, mas, né, nosso rótulo é de nós somos filhos de Deus. Mas na nossa condição de pecadores, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós agimos de maneira errada. E, bom, ao menos ao meu ver, né, essa soberba, esse orgulho, essa autojustificação da qual o fariseu, né, nós vimos na história do fariseu, infelizmente, é muito presente nas nossas igrejas. Então, vamos ver aqui através da fala de Jesus o que seria um fariseu. Enfim, eu trouxe para a gente hoje 2 perigos, né, que a gente vai trabalhar em cima para entender 2 perigos que nós devemos fugir enquanto cristãos para não nos assemelharmos aos fariseus. Primeiro dele, não ter prazer na lei. O Ministério de Adolescentes se chama Freedom. Freedom significa liberdade. Eu lembro que quando esse ministério, né, quando a gente iniciou o ministério, eu estava dando os meus primeiros passos, eu estava engateando enquanto cristão, eu tinha acabado de me converter. E eu verdadeiramente não entendia como Cristo poderia significar liberdade, como esse templo, essa igreja, enfim, né, toda essa estrutura aqui significava liberdade, sendo que a partir daquele momento eu teria de deixar de fazer aquilo que eu vinha fazendo, né, ao meu bel prazer, para seguir um determinado conjunto de regras. Então, mas isso, irmãos, caracteriza uma religiosidade, porque o verdadeiro cristão, ele não segue as leis, ele não obedece a Cristo porque ele precisa, esse não é o foco, mas é por amor. Então, a primeira característica do religioso é essa de apego à lei, de não ter prazer na lei. Ele é apegado à lei, mas ele não tem prazer. Ele faz, mas ele não faz com amor. Ele faz, né, com um sentimento, enfim, uma falsa santidade, por assim dizer, um exibicionismo, né? Então, esse religioso, muitas vezes, ele se apega a listas, a regras, doutrinas, e esquece da essência que é o amor. Segundo ponto, do perigo do apego à religião, é tentar domesticar a lei. Esse ponto foi algo que o pastor Ansel, a gente conversando essa semana, ele comentou comigo, eu achei muito interessante, cara, esse termo, domesticar a lei. Eu fiquei pensando, o que é isso? E aí eu criei uma situação hipotética, sabe, para tentar ilustrar o que significa domesticar a lei. Vamos supor, irmãos, né, sabe aquela pergunta clichê? Quanto tempo você mexe no celular por dia? 3, 4, 5 horas. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Você ora 5 minutos ali, passou uma eternidade, né? Então, assim, aí vem aquela famosa pergunta, né? Então, quem você tem servido? Quem você ama mais? Na visão do fariseu, como que ele enxerga isso? O fariseu ele vai pegar e falar assim, não, Deus, a partir de agora, eu vou mexer no celular 1 hora por dia, e eu vou orar 2 horas,
e eu vou ler a palavra 2 horas por dia. E ele vai impor isso a ferro e fogo, entendeu? Só que, irmãos, vejam como isso é um ato de extrema religiosidade, isso é um fardo, né, que essa pessoa carrega. Ele não está fazendo por amor, mas ele está tentando se auto-justificar, ele está tentando, né, a partir desse ato, dessa proposta que ele faz com Deus, está tentando barganhar com Deus, ganhar pontos, falar, olha Deus, olha que eu te amo mais do que eu amo meu celular, tá vendo? Olha para mim, entendeu? Então, que a gente tenha cuidado para não cair nesse terrível engano, nesse terrível pecado, de fazer as coisas, né, de tentar domesticar e de tentar se auto-justificar. Outro ponto um religioso, né, ele acredita ser aceito por Deus por aquilo que ele faz ou deixa de fazer. Só que nós sabemos que não é bem assim, né? A gente é aceito por Deus pela graça, irmãos, pois pela graça sois salvos. Então, por exemplo, uma prática ou um pensamento característico de um religioso que chega a ser irônico, engraçado, é que o religioso ele quer que as pessoas abandonem seus pecados para depois entrar na roda. Então vamos supor que nós representamos o corpo de Cristo, nós somos aqui uma roda de cristãos. Então uma pessoa que é de fora, né, que não tem a mesma fé que a gente, ela não compreende as coisas que nós compreendemos. O religioso quer que essa pessoa de fora abandone suas práticas para aí sim entrar na roda, quando na verdade, irmãos, é exatamente o contrário. A gente tem que chamar essas pessoas para que a partir daí elas conheçam o Evangelho e aí sim elas abandonem seus pecados. Então, a gente já, né, com isso, nós vamos para uma próxima característica. O religioso, ele afasta as pessoas, né? Irmãos, vejam o exemplo de Jesus. Jesus, ele veio à terra e ele andava com pecadores, ele andava com ladrões, assassinos, mentirosos, e a lista se prolonga. Agora, irmãos, façam uma autoanálise. Você se relaciona com pessoas que não fazem parte estritamente desse círculo em que nós vivemos? Você consegue manter relacionamento com uma pessoa de fora? Porque, irmãos, o religioso ele é tóxico, ele é uma pessoa que ele é desagradável, é uma pessoa que só aponta, que só julga. O religioso afasta as pessoas da igreja. E quantas vezes nós não vemos isso no dia a dia? Você convida uma pessoa para a igreja, as pessoas não querem vir mais à igreja. A igreja, muitas vezes, deixou de ser um símbolo de acolhimento, de amor, né? E passou a ser um símbolo de dedo apontado, um símbolo de talvez até perseguição. Então, né? Claro que isso não é via de regra, irmãos, é claro que não. Mas nós sabemos que muitas vezes isso acontece. Quantas vezes, né, eu já convidei algum colega de sala, né, para vir, colegas que não têm a mesma fé. Irmãos, muitas pessoas não querem vir, porque, infelizmente, né, eles têm, muitas vezes, eles têm essa visão da igreja, de que é um lugar onde, enfim, não deixou de ser um lugar de acolhimento. Para isso, vamos ler Mateus 23, 13. Por favor. Mateus 23, 13, para ilustrar essa situação, nas palavras do próprio Jesus. Veja que ele fala: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam aqueles que gostariam de entrar fazê-lo. Irmãos, Jesus chama os fariseus, né, ele cita os fariseus, eles dizem que os fariseus são cegos conduzindo outros cegos. Veja que engraçado, né? Então, que a gente possa também fazer essa autoanálise e ver, irmãos, se a gente muitas vezes não tem se encaixado, né, nessa lista. Um último ponto, né, uma última característica do religioso. O religioso, ele usa a oração para obter reconhecimento e não como um exercício espiritual para glorificar a Deus. E com isso eu vou dar um exemplo meu, um exemplo próprio. Todos os domingos, ou quase, né, geralmente, eu sou muito fã de automobilismo. Sou apaixonado com Fórmula 1. A Fórmula 1 é 9 horas de domingo, irmãos. Então,
é sempre aquela luta, pô, eu vou para a EBD ou eu fico assistindo a Fórmula 1? Sempre essa luta, assim, que vai ser para o resto da vida. Mas, cara, e aí muitas vezes, né, no meu pensamento enganado, com toda a minha cegueira, toda a minha pequenez, eu vinha para a igreja arrastado. Velho, queria assistir a corrida, vem para a EBD. E eu chego aqui e eu oro a Deus e falo, Deus, tá vendo? Eu vim para a igreja, tá vendo? Eu deixei de fazer aquilo que eu queria para fazer o que o Senhor quer. Eu estou aqui. Então, assim, o religioso, irmãos, ele quer ganhar pontos com Deus. O religioso, ele usa, né, ali dos seus atos, das suas renúncias, das coisas que ele faz, ele quer barganhar, ele quer ser visto. Então o religioso fala, olha Deus, eu vim para a igreja, eu poderia estar lá assistindo minha Fórmula 1, mas eu vim aqui, olha para mim, me dá pontos. Então, irmãos, isso é um erro terrível, né? E como deveria ser a nossa oração? Deus, o Senhor sabe, Pai, o Senhor é o som do meu coração, o Senhor conhece os meus desejos, os meus pensamentos, os meus amores. O Senhor sabe, Pai, que no íntimo, na realidade, eu queria estar lá assistindo. O Senhor sabe, Pai, que hoje eu amei mais a Fórmula 1 do que o próprio Deus. Então, Pai, me dê um coração novo. Deus, me esvazia de mim. Pai, eu confesso, eu reconheço diante do Senhor. Muitas vezes eu idolatro determinadas coisas, quando o Senhor deveria estar preenchendo esse lugar. Então, Deus, me ajude a ter prazer na Tua lei, me ajude a ter prazer na Tua presença, me ajude, Pai, a ter prazer em estar na Tua casa, que eu vou fazer isso não como um rito religioso, não como um fardo, mas que eu faça isso por amor e que eu me alegre ao entrar na casa do Senhor, e que eu me alegre, que eu faça isso de uma forma sincera, genuína, sabe, que eu abandone outros prazeres, que eu deixe de lado outras vontades para fazer a vontade do Senhor e que eu sinta contentamento nisso, satisfação. Amém. Irmão, só abrindo um parêntese, quando eu estava preparando essa mensagem ao longo da semana, né, aí teve um momento, sei lá, acho que caiu a ficha, sabe? Eu falei, meu Deus, eu vou falar para aquele tanto de gente. Eu mandei mensagem, sei lá, eu senti um peso, sabe? Eu mandei mensagem para João. Eu falei, João, como assim, velho? Eu, na minha pequenez, tão pequeno como sou, como que eu vou lá falar para aquele monte de pessoa? Com que autoridade? E aí, João falou uma frase que, sabe, foi um divisor de águas. Ele falou, irmão, não vai ser você falando para aquelas pessoas, mas Deus falando para todos nós. Então, irmãos, eu me incluo nisso. Entendeu? Essa palavra é para todos nós, é Deus dando um tapa na cara de cada um de nós cristãos, que muitas vezes viemos à igreja e servimos aqui e achamos que está tudo bem e muitas vezes não olhamos para nós, não enxergamos os nossos erros, as nossas falhas. Muitas vezes, irmãos, agimos como fariseu. Então o primeiro perigo foi o perigo do apego à religião. Vamos agora ao segundo, o perigo da soberba. Irmãos, o soberbo, ele não enxerga o pecado em si. Eu não sei onde eu ouvi essa frase, mas em determinado momento foi em algum culto, e algum pastor, né, ele fez um apelo para a igreja. Ele falou, irmãos, quando vocês forem orar, citem os seus pecados. O pecado tem nome, porque a gente tem essa, né? A gente vai orar e fala, Deus, perdão pelos pecados. E foi. E o pastor falou, irmão, o pecado tem nome. Confesse para Deus, liste os seus pecados. Deus, eu pequei nisso, eu pequei naquilo. E aí eu fui tentar, né, fazer esse exercício. E aí eu levei um tapa na cara tremendo, porque, sabe, eu olhava para mim e parecia que estava ok, eu não conseguia nem ao menos listar os meus pecados. Então veja que erro terrível, né, que perigo na vida do cristão. Às vezes a gente vive uma rotina, né, essa rotina do crente, e a gente acha que é suficiente, que está tudo perfeito, quando não. Quando a gente peca o tempo inteiro, sem perceber. Então, que a gente possa estar mais sensível, mais atento, irmãos, às nossas falhas, sabe? Para que a gente possa, de fato, prestar contas a Deus de uma forma humilde. Então, vamos lá. Vamos ler, ou melhor, lá em 1 João 3,15, fala assim, toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo.
Em Mateus 5, 28, Jesus fala, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para a mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, eu trouxe aqui apenas 2 exemplos, irmãos, de pecados que a gente comete o tempo inteiro, sem perceber, né? Lá em 1 João fala, se você odiar alguém, no seu coração, você já cometeu homicídio contra aquela pessoa. Então, assim, eu chamo vocês a refletir, a pensar, quantas vezes nós não cultivamos ódio por as pessoas, por políticos, por vizinhos, enfim, por alguém que te prejudicou em alguma área, por algum colega de trabalho. Nós cultivamos ódios por essa pessoa. E a Bíblia é clara quando diz, se você cultiva ódio por alguém, você já matou. Olha aqui, toda pessoa que odeia o seu irmão é homicida. Então, assim, isso é para mostrar que, assim, para escancarar alguns de nossos pecados. Em Mateus 5, 28, Jesus fala, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para a mulher com intenção impura já cometeu adultério. Irmãos, qual de nós que está livre disso, infelizmente? E eu falo isso com muita vergonha, e é motivo de vergonha, mas é algo que está, né, assim, enrustido na nossa carne pecaminosa. Nós somos pecadores, irmãos, cada um de nós somos tão pecadores quanto qualquer outro aí fora. Nós somos tão pecadores. Nossos pecados diante de Deus são tão abomináveis quanto de qualquer outra pessoa. Então, que a gente, né, deixe de orgulho, de soberba, que a gente possa passar um pente fino na nossa alma e falar, Deus, eu tenho pecados, me ajude, colocar diante do Senhor, sabe, com humildade, pelos motivos certos, da maneira certa. Trouxe aqui uma reflexão também, o que leva à soberba? O que leva à soberba, irmãos? Nas minhas meditações eu cheguei à seguinte conclusão, a soberba, ela vem quando a gente deixa de olhar para si e passa a olhar para o outro, né? Vejamos lá na nossa parábola, Lucas 18, né, no versículo, versículo 11, coloca aí, por favor. O fariseu, em pé, orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Então, veja, o fariseu, ele olha para os outros, ele não olha para si, porque se ele olhasse para si, ele não teria coragem, não teria a cara de pau, de falar, olha Deus como eu sou bom, olha Deus como meu coração é bom, porque nós sabemos, irmãos, nosso coração é impuro, nós temos pensamentos, desejos ruins, o nosso coração é mau, isso está na nossa carne, faz parte da nossa natureza. Então veja, o fariseu, ele não olha para dentro de si, mas ele olha para o outro, ele se compara, e é natural, né, se a gente pegar aqui, se a gente, sei lá, for entrar em algum, sabe, numa favela, por exemplo, ver pessoas usuárias de droga, é comum se a gente olhar para o nosso vizinho, né, alcoólatra, que bate na esposa, é comum que a gente olhe para eles com desdém, e a gente se eleve, né, é como se a gente criasse um pódio. Não, então, peraí, aqui tem os alcoólatras, aqui tem, né, aqueles que batem na esposa, aqueles que falam palavrão, enfim, e a gente, sabe, a gente vai criando essa falsa sensação de que nós estamos num pódio, num patamar superior, quando não, irmãos, quando o nosso parâmetro é a pessoa, né, que se eleva nesse pódio, ela usa homens como parâmetro. Então ela olha para um homem e fala, não, sobre aquele, em relação àquele eu sou melhor, eu sou bom, eu sou digno, quando na verdade nosso parâmetro deveria ser o próprio Deus. Irmãos, ninguém pode alcançar o padrão de Deus, porque ele olha, né, assim como a gente olha para o nosso irmão, né, de cima para baixo, Deus olha lá de cima para todos nós, numa mesma condição, onde todos nós somos igualmente pecadores diante do Senhor. Então, nós possamos olhar para nós mesmos, fazer uma autoanálise do nosso coração. Irmãos, fazendo uma autoanálise do seu coração, você teria realmente a coragem de falar para Deus, Deus, obrigado, porque eu sou bom, porque o meu coração é bom, porque eu sou justo? Né? É claro que não, irmãos. Então, o fariseu, ele orava de si para si mesmo, ele se auto-justificava. É uma verdadeira loucura. Então, enfim, ele era um cara que estava cego pela soberba, né? Dominado pela soberba.
com isso, irmãos, nós já vamos caminhando para o fim. Acho que foi bem rápido, né? Enfim, vamos ao versículo 14. Jesus conclui essa parábola para a gente no versículo 14. E eu acho que não poderia ser mais claro, né? Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Atenção, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Assim está em letras garrafais para a gente. Jesus faz essa conclusão. Então, irmãos, que a gente possa, né, estar fazendo esse exercício de humildade, de autoanálise, né? Eu faço uma pergunta a vocês: qual foi a última vez que você se humilhou diante do Senhor? Qual a última vez que você chorou diante de Deus, sabe? Qual a última vez, irmão, que você tremeu diante da glória, da grandeza de Deus? Né? Eu me lembro que quando eu comecei na caminhada cristã, enfim, eu tinha muitos erros, eu tinha muitas fraquezas, sabe, expostas, evidentes, e frequentemente, né, eu ia aos cultos, ia no meu quarto, e eu me prostrava, eu chorava. Tem uma foto bem bonita de eu chorando assim, sabe, lá no palco e tal, bem crentezão, irmãos. Então, era aquele primeiro amor, aquele primeiro momento, onde a minha carne era muito enfraquecida, e eu tinha muitas pontas soltas, né? Então, eram coisas que eram evidentes, e eu frequentemente, era comum, né, que num culto, num congresso, enfim, eu estava sempre ali me humilhando, eu, sabe, me prostrava: Deus, olha isso aqui, está errado, me ajuda a mudar. E aos poucos eu fui mudando, né? Mas o perigo na vida do cristão é que a gente chega num ponto que a gente acha que está ok, a gente acha que a gente alcançou a santidade que nós tanto procuramos, só que a gente se esquece que a santidade, ela é inalcançável, né? Na nossa condição de pecadores, nós jamais poderemos, na nossa condição de humano, nós jamais poderemos alcançar a santidade de forma plena, como deveria ser. Então, a busca pela santidade, a busca pela melhora, a busca por um coração mais puro, a busca, enfim, né, por essa elevação espiritual é eterna, é constante. Então, leva os irmãos a pensarem: qual a última vez, irmãos, que nós nos humilhamos, nós trememos diante de Deus? Afinal, nós somos pecadores. Afinal, nós somos necessitados da graça de Deus. Então, sabe, que a gente possa ter realmente esse coração mais humilde, mais sensível, para estar fazendo esse exercício de autoanálise e de entrega, sabe, de devoção diante de Deus. Portanto, irmãos, não confiem na justiça própria. Não sejam estúpidos e cegos a ponto de acharem que nós conquistamos o direito de nos achegarmos a Deus, quando é exatamente o contrário. Vamos ler Romanos, versículo 2, Romanos capítulo 2, versículo 4. Esse texto me pegou, sabe? Eu gostei muito dele. Romanos 2, versículo 4. Enfim, tem uma contextualização por trás, mas o versículo, acho que ele é bem autoexplicativo. Fala assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Né? Quando fala as riquezas da sua bondade, está se referindo a Deus, claro. Então, da bondade de Deus, da tolerância de Deus, paciência de Deus, não reconhecendo que é a vontade do próprio Deus que nos leva ao arrependimento. Então, assim, é mais um tapa na nossa cara, para a gente ficar atento e perceber que mesmo quando a gente se arrepende, é obra do próprio Deus, é obra do próprio Espírito Santo agindo em nós, entendeu? Então, que a gente faça esse exercício, né? Que a gente não acredite que nós, por nós mesmos, conquistamos esse direito de estar ao lado de Deus, né? Mas que foi Ele, por seu infinito amor. Por fim, não existe barganha ou mérito com nosso Senhor. Né? Nós jamais seremos capazes de oferecer aquilo que Ele merece. Então, não existe essa relação de troca, tal qual com os falsos deuses do Egito, por exemplo. Então, são com os falsos deuses, com os ídolos, né, que existe essa questão das oferendas, enfim. Então, existe uma relação direta, né, entre os ídolos e os seus súditos, mas com Deus não é assim. Nós não temos nada que possamos oferecer a Deus, além de um coração sincero, além de um louvor sincero, além de um coração rendido, né, além do nosso amor e devoção por Ele.
Além disso, não há nada que possamos oferecer como forma de barganha, por exemplo. Ó Deus, eu vou fazer tal coisa para o Senhor me dar tal coisa, eu vou fazer isso para te agradar e assim o Senhor me abençoa de volta. Não existe isso com Deus. E eu fecho aqui com a última reflexão, que, né, como eu já havia dito ao longo da mensagem, que lembrem-se, o pecado do fariseu era tão abominável quanto o pecado do publicano. De igual modo, nós, crentes e os demais, nós não estamos num pódio. Então, que nós cristãos possamos fazer essa autoanálise, né, que possamos tomar cuidado com o apego à religião, à religiosidade, à soberba, e que nós possamos nos parecer mais com Jesus, né, uma pessoa que se relacionava com todos, né, não necessariamente, ele falava a verdade, mas ele levava a verdade com amor, né? Tanto que, enfim, os que aceitaram, né, se achegaram a ele, se arrependeram, mudaram de vida, né? Como ele disse com aquela mulher que seria apedrejada, vá e não peques mais. Então não é um discurso legalista que pode tudo, não, pelo contrário, é um chamado à santidade, mas também um chamado à humildade, entendeu? E com isso eu encerro a minha palavra. Vou fazer uma oração. E então eu passo a palavra para o pastor Anderson. Tem uns avisos depois, mas oremos. Deus Pai, eu te agradeço, Pai, infinitamente, imensamente por essa oportunidade que eu tive aqui hoje. Agradeço ao Senhor e também à igreja que me concedeu esse espaço. Deus, eu estou com o coração muito grato nessa noite. E foi um momento incrível, Pai, que eu quero levar para o resto da minha vida. Senhor, que as palavras ditas aqui hoje, Pai, que as palavras que cantamos no nosso louvor, né, que as palavras ditas por mim na pregação, que possam fazer morada, Deus, no coração de cada um aqui presente, e que nós possamos, de fato, estar refletindo acerca de tudo que foi dito, de tudo que foi cantado, tudo que foi falado aqui, e que essas palavras façam morada e frutifiquem e floresçam em nossos corações, Pai. Que o foco das nossas vidas seja exclusivamente o Senhor. Pai, nos conceda graça, Pai, com tua infinita misericórdia, com tua infinita bondade, nos conceda graça para nos achegarmos mais a Ti, para abandonarmos, Pai, muitos dos nossos pecados, para reconhecermos as nossas falhas. Deus, tira dos nossos olhos as vendas espirituais, para que possamos, Pai, enxergar a plenitude da beleza do Evangelho, como foi dito aqui no tema do culto. Pai, para que possamos enxergar a Tua beleza e também possamos enxergar, Pai, as nossas falhas, para que possamos colocá-las diante do Senhor e corrigi-las, Deus, um ato de amor. Senhor, cuida de nós. Agradecemos, Pai, por Tua misericórdia, por Tua graça que nos sustenta, Pai. Afinal, sem ela, o que seria de nós? Possamos ter uma semana abençoada, que o Senhor nos leve para casa em segurança, Deus, e que o Senhor seja sempre conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Para fechar, alguns avisos, deixa eu ver. Congresso das Mulheres, que está sendo dito aí já há muito tempo, né? O Glow, tem até um QR Code aqui agora, para fazer a inscrição, só apontar a câmera. E eu enfatizo aqui também o convite para as adolescentes, as meninas adolescentes também estarem participando desse congresso, né? É um congresso das mulheres, tem aqui a data, vai ser aqui na igreja, o valor da inscrição e tudo mais. Porém, a gente percebeu uma baixa adesão das nossas adolescentes, então fica esse convite aí. Você, menina da IBAP, o mês de fora, venha participar conosco, vai ser um tempo muito agradável, preparado por Deus, tenho certeza. E um outro aviso, a programação dos adolescentes para essa semana, né? No sábado, nós estaremos participando do culto da Juba Norte, na Igreja Batista Esplanada. Ao longo da semana, nós estaremos divulgando no grupo da igreja, no Instagram, no nosso grupo do WhatsApp, enfim, nas diversas plataformas, mais informações, mas já fica o aviso, esse sábado tem programação do Freedom, então que a gente possa estar mais uma vez, todo mundo empenhado aí, para a gente fazer bonito para Jesus, amém? Agradeço imensamente a oportunidade.